Olá galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Terminou o Brasileirão 2022. 38ª rodada concluída no domingo, dia 13/11 de 2022. 9 jogos no domingão, tivemos apenas um jogo, que foi o do Flamengo contra o Avaí no Maracanã, que o Flamengo merecidamente foi comemorar os seus títulos junto à sua torcida, já que não pôde comemorar no dia após a conquista, porque era eleição. Comemorou neste domingo com mais de 2 milhões de pessoas, ou quase 2 milhões de pessoas nas ruas para saudar e aplaudir o Flamengo, porque fez por merecer. Muitos ficam putinhos, mordem as costas, mas não tem jeito. 2 dos 3 principais campeonatos do Brasil, o Flamengo ganhou. Então, irmão, tem que comemorar mesmo, e comemorou muito. E já um recadinho para aqueles jornalistas, analistas de futebol, mimizentos, nuteleiros, ou aqueles que só querem lacrar. Porra, 2 milhões de pessoas. A torcida do Flamengo ficou puta com o Flamengo, porque depois da Libertadores, o Flamengo não ganhou mais. A torcida tava puta com o Flamengo. Tô com raiva do Flamengo. Depois da Libertadores, não ganhamos mais nenhum jogo. Ah, vou te pra merda, pô. Pra merda, pô. Acho que a torcida mesmo tava esquentando do Campeonato Brasileiro. Ah, mas isso não é profissionalismo. Profissionalismo o Flamengo teve até ganhar a Libertadores, irmão. O Campeonato Brasileiro, o título era do Palmeiras. Já estava na Libertadores. Ah, o dinheiro é maneirinho? É, um dinheiro a mais, pudesse ficar na segunda colocação, na terceira. Porra, mas os jogadores principais mereciam descanso, irmão. Os caras ralaram pra caralho pra conquistar a Copa do Brasil e da Libertadores. Não queria que o time desse uma caída? Ah, vamos pra merda, porra. Nunca jogaram bola, soltaram pipa no ventilador, bola de gude no carpete. Aí vem falar, ah, vamos pra merda. E os torcedores, alguns que ficaram de biquinho, o Flamengo não tá ganhando. Ah, porra, dá um tempo, irmão, dá um tempo. Depois de tudo que o Flamengo passou, a rapaziada raiz viu o Flamengo numa merda de dar gosto, quase fechando as portas, falindo, ver como é que tá o Flamengo hoje. Aí tu vai reclamar por causa de 4 joguinhos após a conquista da Libertadores. Ah, ô, dá um tempo, pô, volte pra merda. Então o Flamengo comemorou com muita justiça os títulos conquistados. Então, o Canal Resenha com Magalhães vem aqui fazer o resumo do que foi a rodada do Brasileirão, com os resultados, a classificação final de como ficou o campeonato, surpresas, decepções, para encerrar aqui este Brasileirão 2022. Então, já peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Mas... Ih, rapaz. Pedir a vocês, meus amigos torcedores brasileiros que acompanham o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 54512, está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver vendo lives, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar também através do Valeu, que é esse coração que cifrão que está do lado do compartilhar. Valeu? Então vamos lá, galera. Bom, tivemos no sábado, como eu disse, pela introdução, o Flamengo jogando contra o Avaí, despedida dos Diegos, o Diego goleiro, Diego Alves, que está encerrando seu contrato, mas ainda não se decidiu se vai parar ou se vai continuar. Escutei alguma coisa falando que o Renato Gaúcho, lá no Grêmio, queria o Diego lá, porque ele tem muita experiência. Então, sinceramente, não sei se o Diego Alves vai parar ou vai continuar. E o outro é o Diego Ribas, camisa 10 do Flamengo, que passou a camisa agora pro Gabigol, merecidamente. Este sim vai parar de jogar, encerrou a carreira. Já vai entrar aí na Copa do Mundo como comentarista.
O Diego Ribas tem todas as características para trabalhar no meio do futebol. Um cara muito inteligente, fala bem, se expressa muito bem. Acho que ele daria ali um bom profissional ali no meio, ali por trás, ali entre jogadores, treinador. Ele iria fazer muito bem aquele trabalho. O Flamengo tem 2 ex-jogadores que fazem isso, mas o Diego poderia ser aproveitado. O Flamengo, quem sabe até no Santos, que está numa fase de reconstrução, de repente seria uma opção aí para algum clube. Então o Flamengo, em ritmo de festa, a galera estava só em festa, o jogo foi parado para o Diego sair, todo mundo abraçou, depois do Diego Alves, ou seja, o Flamengo estava pensando na festa de domingo, o nego já está bebendo desde a conquista da Libertadores. Não tem profissionalismo. Profissionalismo cacete. Profissionalismo o Flamengo teve até conquistar o seu objetivo, que era a Libertadores. Conquistou. Pô, depois, irmão, deixa os caras curtir. Quando voltar, aí não, acabou festa, acabou tudo, vão começar a treinar e tem que ganhar tudo de novo. Aí é diferente. Mas agora, rapaziada, comemorar, pô, é chato pra caralho. Então, o Flamengo jogou e perdeu. Eu disse aqui, quem acompanha o canal, eu disse, o Flamengo, para mim, vai perder as 4 partidas depois da Libertadores. Eu disse aqui. Acabei errando em uma, né? Porque ele empatou com o Avaí, se não estiver enganado. Mas vocês perdeu. Tava na cara que ia perder. Tava na cara. Só você entender um pouquinho de futebol e não querer lacrar e não ficar de mimimi e nutelice, igual uma porrada de comentarista fica, que dava para perceber que o Flamengo não ia ganhar, porra. Tava na cara que não ia ganhar. Porra. E pra mim, tudo muito normal. Tudo muito... porque o Flamengo... Não, se fosse qualquer time, fosse o Corinthians, o Palmeiras, o Internacional, o Fluminense, eu estaria falando a mesma coisa, porra. Os caras ganharam 2 dos 3 principais títulos. Quais são os 3 principais títulos? Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Porra, ganhou 2, cara. Porra, ganhou um dentro e um fora. Porra, então nego é chato pra caralho. Então, acabou que o Juventude, né? Foi o Juventude ou o Avaí? Que eu nem sei. Avaí, né? O Flamengo empatou com o Juventude, perdeu para o Avaí esse último jogo. 2-1 Avaí. O Flamengo até que não jogou tão mal assim, né? Fez 1-0, depois tomou uma virada e não conseguiu empatar. Placar, para mim, normal diante de todo o cenário do Flamengo que eu falei. Tivemos Atlético Paranaense 3, Botafogo 0. Atlético Paranaense, na despedida do Filipão, como treinador, vai ser lá auxiliar, vai ser diretor de futebol, alguma coisa desse tipo. Encerra sua carreira como treinador. Já fiz aqui um agradecimento, né? Que a gente tem que fazer um agradecimento ao Filipão por tudo que ele fez pelo futebol mundial, mas principalmente pelo futebol brasileiro. Quem está ficando aí é o Paulo Turra, que é o auxiliar dele. O Atlético Paranaense fez uma das melhores partidas que eu vi do Atlético Paranaense com o Filipão. E uma das melhores partidas depois daquele jogo contra o Palmeiras pela semifinal da Libertadores. E acabou ganhando do Botafogo, que atingiu todos os objetivos do Botafogo, até além do que se esperava do Botafogo, essa é a verdade, se atingiu até além. Então o Botafogo conclui a sua participação no Campeonato Brasileiro. Primeiro passo, permanecer na Série A, conseguiu montar um time. O Botafogo tem um time que agora reforçar e está na Sul-Americana. Então o Botafogo atingiu todos os objetivos. E o Atlético Paranaense, dentro ali do que se imaginava também, com um sofrimento até maior do que se imaginava, também consegue ali o seu objetivo, já que um dos objetivos era ganhar a Libertadores, mas isso não foi possível, mas retorna a Libertadores através do Campeonato Brasileiro e na fase de grupos. E a vitória do Atlético Paranaense, justíssima, porque jogou melhor os 2 tempos. Ceará 4, Juventude 1, último jogo dos 2 também, né? Jogo de todo mundo. Os 2 já rebaixados, Ceará com muitas modificações, já pensando na Série B de 2023. Ganhou de 4-1, esse jogo poderia ter sido uns 4-2, que estaria dentro da lógica. Um final melancólico para os 2, estádio vazio, pela punição que o Ceará tomou, merecido. Um final melancólico para os 2 que vão disputar ano que vem a Série B do Campeonato Brasileiro, mas o Ceará foi lá, ganhou de 4-2, pelo menos terminar com uma vitória.
fizeram campanhas para ser rebaixado os dois. Não foi injusta o rebaixamento do Ceará e Juventude. Não fizeram nada para permanecer. América Mineiro 1, Atlético Goianiense 1. América Mineiro tinha as vagas da Libertadores na mão. Só bastava ganhar em casa. Decepcionou. O Atlético Goianiense tinha uma esperança mínima de continuar na Série A, mas tinha que golear o América Mineiro. Isso, para mim, ia ser impossível. Eu acho até que era difícil de ganhar. Eu apostei no América Mineiro, acabei não acertando, mesmo até de Goianiense com um jogador a menos. Então, cara, o placar 1-1, para mim não é o que esperava. Eu esperava uma vitória do América Mineiro e esperava o América Mineiro na Libertadores. Ter terminado o campeonato e o América Mineiro, nas condições que estava, não ter ido à Libertadores, me causou assim um desapontamento. Mas, diante de tudo que o América Mineiro fez um grande campeonato. E está aí na Sul-Americana. O Atlético Goianiense deixou muito de lado o Campeonato Brasileiro, se importou muito com as Copas, é um grande erro. Não é todo time que só pode focar nas Copas, senão se arrasa. O Fortaleza quase que acontece a mesma coisa, que conseguiu se recuperar. O Atlético Goianiense não conseguiu se recuperar. A mesma coisa, o Ceará focou nas Copas e se ferrou, caiu. O Atlético Goianiense a mesma coisa. Tem times que tem que saber até onde pode abrir as pernas, até onde pode dar o passo, até onde pode dar o passo. Não pode dar o passo maior do que as pernas. Foi o que o Ceará e o Atlético Goianiense fizeram. Caíram. Então o placar de 1-1, para mim, foi surpresa, que eu esperava o América Mineiro vencer. Santos 0, Fortaleza 2. Tem uma diferença aí, o time do Fortaleza é superior ao do Santos. Time mais arrumado, tecnicamente melhor, individualmente também melhor. Numa briga pela Libertadores e merecidamente conseguiu a vaga na pré-Libertadores. E olhem, o Fortaleza ano passado entrou na fase de grupo da Libertadores direto e esse ano está na Libertadores de novo para 2023. Sensacional, é para se bater palma. Mais uma página desse Fortaleza que está fazendo história e está se consolidando. Esse é o ponto, se consolidar, e o Fortaleza devagarzinho está conseguindo. Então, o Fortaleza, para mim, de novo, ano passado já foi uma surpresa. Esse ano, também acho que entra ali como uma das surpresas do campeonato. Também, principalmente pelo que aconteceu no primeiro turno. Tá? Principalmente pelo que aconteceu no primeiro turno. E o Santos fica ali pelo meio da tabela e vai para a Sul-Americana. Cuiabá 2, Coritiba 1. Cuiabá só quem não entende realmente nada de futebol que imaginava que o Cuiabá ia cair tendo 9 gols de vantagem para o Atlético Goianiense. Realmente é querer jogar para a galera igual alguns jogaram. O Cuiabá, há 2 rodadas atrás, já tinha uma vantagem muito grande de saldo de gols em relação ao Atlético Goianiense. E como o próprio treinador do Cuiabá falou, a gente se livrou do rebaixamento há 2 rodadas atrás. Concordo com ele. Exatamente isso. E o Coritiba, que também já tinha se safado há 2 rodadas atrás, naquele jogo contra o Flamengo, tinha lá uma esperançazinha de Sul-Americana. Se tivesse ganho, estaria na Sul-Americana, porque o Bragantino perdeu. Mas, pelo que foi o jogo, foi merecida a vitória do Cuiabá e merecido os dois terem permanecido na Série A. Bragantino 0, Fluminense 1. Bragantino jogou melhor do que os outros 2 últimos jogos, porque os outros 2 últimos jogos tomou 10 gols. Perder para o Fluminense, para mim, era quase que inevitável que o Bragantino ia perder, isso era quase que certo. Eu só achei que o Fluminense ia fazer mais gols do que fez. Não foi uma partida lá a cara do Fluminense, mas o Fluminense queria ganhar e tentar lá, quem sabe, o Internacional dar uma escorregada, o Fluminense ficar na 2ª colocação, mas a 3ª colocação do Fluminense foi sensacional. O Fluminense é um dos destaques deste campeonato brasileiro de 2022. Parabéns ao Flusão, entra no que vem como uma das forças aí brigando pelo título. E o Bragantino
junto ali com o Atlético Mineiro, uma das decepções deste campeonato brasileiro. Vitória do Fluminense justa fora de casa. Corinthians 0, Atlético Mineiro 1. Diante do que foi o jogo, merecida a vitória do Atlético Mineiro. O Corinthians, agora sem treinador, o Atlético Mineiro também sem treinador, foi a despedida dos dois. Diferentemente, o do Corinthians fez um bom trabalho, o Cuca no Atlético Mineiro não fez um bom trabalho. O Atlético Mineiro consegue uma vaga na Libertadores, mas na pré-Libertadores. É frustrante para a torcida o Atlético Mineiro estar na pré-Libertadores. Não era isso que se imaginava, até porque ano passado o Atlético Mineiro foi campeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil. Esperava outra coisa do Atlético Mineiro, só que não foi isso que aconteceu. Então o Atlético Mineiro, para mim, é uma das decepções deste Campeonato Brasileiro. Mas neste jogo específico, o Atlético Mineiro mereceu vencer, porque foi melhor do que o Corinthians. O Corinthians termina ali na 4ª colocação, com um trabalho muito bem encaminhado. Quem chegar é só dar continuidade, porque agora já tem uma estrada, tem um caminho, tem um horizonte. Precisa de pedras ali, tem algumas pedras ali que vai ser precisada de trocar, porque já está um pouco acima da idade. Tem que dar um ar mais jovem esse time do Corinthians, então precisa dar algumas mexidas ali, mas já tem toda uma estrutura montada o Corinthians. Internacional 3, Palmeiras 0. Internacional com alguns desfalques. O Palmeiras com muitos desfalques, a zaga inteira quase com desfalcada, apenas o Murilo como titular, nem o goleiro estava. Na frente não tinha o Zé Rafael, o Internacional sem o Edenilson, sem o Patrick. Foi um bom jogo, mas o Internacional foi melhor. O Palmeiras lutou, tentou, mas não deu. O Internacional um pouco mais focado, né? Porque o objetivo de ser o segundo colocado e conseguiu, e merecido. Para mim, o segundo colocado desse Campeonato Brasileiro tinha que ser Inter ou tinha que ser o Fluminense por méritos. E acabou sendo o Fluminense, então, acabou sendo Internacional, então, por muito mérito. E fiquei também, achei legal que a torcida comemorou o segundo lugar, os jogadores comemoraram. É isso mesmo, o segundo lugar é difícil. É difícil. Aquele que fala, prefiro ser o 10º do que o segundo. Inveja. Ele queria ter ficado na segunda colocação pelo dinheiro que o Internacional vai ganhar. Esse papinho, o segundo é o primeiro dos últimos. Causado. Isso é papo de derrotado. Então, parabéns aí ao Internacional pela segunda colocação. E o Palmeiras, cara. Foi campeão, né? Agora também, igual eu vi, nego zoando o Palmeiras. Lá! Jogamos água no shopping do Palmeiras. Caralho, o Palmeiras terminou com 8 pontos na frente. Tá rindo de quê? Pô, tá de sacanagem, né? Aí eu vou ter que falar, tá comemorando o título de ter ganho do Palmeiras? Porra, menos. Tá? Foi um jogo legal. Porra, mas não é o título é do Palmeiras. Simples assim. É que eu vejo ele comemorando e viaja na maionese. E nesse Campeonato Brasileiro teve muito título desse. Título de ter ganho do Flamengo, título de ter ganho do Palmeiras. Porra, o nego tá comemorando a vitória em cima de um clube como se fosse um título. Porra, tu tá dando margem pro time te zoar. Tu tá dando margem pro palmeirense te zoar, pro flamenguista te zoar. Porra, é arrego, né? Eu também pede pra vacilar, né? E Goiás 0, São Paulo 4. São Paulo, por alguns momentos, teve até lá na pré-Libertadores, mas não conseguiu por causa do resultado, principalmente por causa do Fortaleza. São Paulo que vai passar por uma reestruturação muito grande, né? De elenco, um time quase que inteiro. Vai permanecer aí o Rogério Ceni. Tá lá na Sul-Americana. Se esperava um pouquinho mais do São Paulo. São Paulo também decepcionou um pouco, mas teve mais times que decepcionaram. Então a classificação do Campeonato Brasileiro, classificação final do Campeonato Brasileiro, ficou da seguinte forma. Palmeiras campeão com 81 pontos, 8 pontos à frente do Internacional, que foi o segundo colocado com 73, terceiro colocado Fluminense com 70, quarto colocado Corinthians com 65, quinto colocado Flamengo com 62 e sexto colocado Atlético Paranaense com 58. Os 6 primeiros estão na fase de grupos da Libertadores, tá? Bom, o Flamengo não precisava estar ali, porque o Flamengo ou ia pela Copa do Brasil ou pela Libertadores. E também pelo Campeonato Brasileiro acabou indo, né? Então, Palmeiras, Inter, Fluminense, Corinthians, Flamengo e Atlético Paranaense
estão entre os 6 primeiros. Ah, e só para lembrar, os finalistas da Libertadores estão entre os 6 primeiros. Os finalistas da Copa do Brasil estão entre os 6 primeiros. Deu para entender o que é que eu desenho? Porra, porque nego fala um monte de merda, né? Porra, o finalista da Libertadores. Os dois estão na fase de grupos da Libertadores. Os finalistas da Copa do Brasil. Os dois estão na fase de grupo da Libertadores. Os 3 que ficaram acima, Palmeiras, Internacional e Corinthians, não estavam nem na Copa do Brasil e nem na Libertadores. Quer que desenhe? Então, só para entender lá. Finalista da Copa do Brasil, finalista da Copa do Brasil e da Libertadores e finalista da Libertadores. Corinthians, Flamengo e Atlético Paranaense. Chegaram entre os 6. Estão na Libertadores, de qualquer maneira. Na 7ª colocação na pré-Libertadores, Atlético Mineiro com 58 pontos. E na 8ª colocação na pré-Libertadores, merecidamente o Fortaleza com 55 pontos. Na Sul-Americana, na 9ª colocação, São Paulo com 54. Na 10ª colocação, América com 53. O Botafogo na 11ª com 53. A 12ª, o Santos com 47. Na 13ª, o Goiás com 46. E o Bragantino pegando a última vaga da Sul-Americana com 44. Na 15ª colocação, Coritiba com 42. E na 16ª, o Cuiabá com 41. Os rebaixados para a Série B, Ceará na 17ª colocação com 37, 18º Atlético Goianiense com 36, 19º Avaí com 35 e 20º último colocado o Juventude com 22. Bom, para mim, destaque da temporada. Óbvio, sempre o campeão, o Palmeiras. Destaque também, bota um destaque para o Internacional e o Fluminense, porque sinceramente ninguém esperava eles terminarem segundo e na terceira colocação, e fizeram grandes trabalhos, tanto Internacional quanto Fluminense. Então, merece um destaque. Corinthians, Flamengo e Atlético Paranaense ficaram se dividindo aí entre Libertadores e Copa do Brasil, os 3 times, acabaram que chegaram até longe, os 3. O Flamengo chegou em 2 finais, o Corinthians chegou em 1, o Atlético Paranaense chegou em outra. Então, acredito eu que se tanto o Corinthians quanto o Flamengo quanto o Atlético Paranaense estivessem só no Campeonato Brasileiro, essa briga pelo Campeonato Brasileiro, pelo título, seria muito mais acirrada. Não teria essa distância toda que teve do Palmeiras. A distância foi porque dos 6 times que estão na fase de grupos, 3 estavam disputando outros campeonatos. Sei que vai ter um monte de mimimi, mas essa é a verdade. Então, para mim, o destaque do Campeonato Brasileiro, aí eu não vou colocar o Corinthians, o Flamengo também não, o Atlético Paranaense também não, mas diante do que aconteceu no primeiro turno, para mim eu coloco de novo o destaque do Fortaleza. Coloco com menções honrosas Internacional e Fluminense, mas coloco o Fortaleza também com essa menção honrosa e com destaque, mais uma vez o Fortaleza por tudo que aconteceu. Decepção, Atlético Mineiro na 7ª colocação e Bragantino na 14ª. São as decepções principais desse Campeonato Brasileiro. E uma certa frustração, porque não eram times para serem rebaixados, na minha opinião, Ceará e Atlético Goianiense. Eu não coloco como uma grande decepção, porque para mim decepção foi Atlético Mineiro e Bragantino, porque pelo que eles poderiam produzir, mas o Ceará e o Atlético Goianiense terem caído foi uma surpresa negativa. Sinceramente, eu não imaginava o Ceará e o Atlético Goianiense sendo rebaixados. Mas diante do que fizeram, mereceram ser rebaixados. Então, destaque positivo para mim, os principais, Internacional, Fluminense e Fortaleza. Tá aí o meu resumo, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!